Hola galácticos, aquí estamos nuevamente grabando en este lugar maravilloso. Vamos a hacer una experiencia diferente hoy día, vamos a grabar diferente. Vamos a tener un bate-papo, como se dice aquí en Brasil, una conversa de qué es lo que nosotros vivimos estos días que estuvimos aquí en este lugar maravilloso. Voy a comenzar hablándoles, me voy a sentar primero ya porque estoy cansada, estamos unos días aquí, entonces me voy a sentar en este lugar, algunas flores de este lugar, algunas hojas de este lugar. Vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, qué es lo que nosotros vivimos estos días aquí, en este lugar maravilloso de la Mata Atlántica brasilera. Fuimos a las cavernas, estuvimos dentro de la Madre Tierra, fuimos hasta el centro, ¿saben? Una experiencia de unas 3 horas duró nuestra primera viaje. En ese viaje yo les voy a contar un poco primero de mí, ¿ya? En esta primera viaje me sentí como si yo estuviese entrando dentro del útero de la Madre Tierra. Veía, ¿saben? Los ovarios, veía los óvulos dentro, que fantástica. Vamos a colocar después unas fotografías de dentro, como tuvimos en la caverna. Y me sentía leve, me sentía libre, me sentía, ¿saben? La mente parecía que no tenía pensamientos negativos. Era fantástico estar dentro de la Madre Tierra, dentro de estas cavernas, ¿no? De estas cuevas, como decimos en español. Es fantástico, gente. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, esta es la segunda vez que yo voy. Primero tenía unos 15, 16 años cuando fui en Chile. Tiene un lugar que se llama la Cueva del Diablo, se llama en Chile, es en la ciudad de Quintero. Para los chilenos que están ahí, vayan a vivir esta experiencia, por favor. Y aquí en Brasil yo vine para estas cuevas que nos trajo un amigo de nosotros, ya, para conocer estos lugares. ¿Qué vinimos a hacer aquí? Vinimos a internarnos, vinimos a buscar cosas dentro de nosotros. Ya vinimos a buscar, ya que teníamos la luna de Wysaki, ¿no es verdad? Por eso que la tenemos aquí. Queríamos colocar esto dentro de nosotros, también ver algunas cosas, ya. Sacar de dentro de nosotros aquellas experiencias que no nos sirven más, dolores, frustraciones, inseguranzas que nosotros vivimos en el día a día. Es importante que a gente entienda que todo lo que nosotros vivimos en estos procesos es un proceso de renovación, un proceso de la ascensión planetaria, nos pide esta experiencia. Trajimos nuestro trabajo también aquí para que nosotros pudiésemos también abrir nuestro campo energético para que las personas del lugar nos conocieran, conozcan qué es lo que es Reiki, qué es lo que es una acupuntura. Después les vamos a dejar fotos ahí porque tiramos fotos del lugar ya. Vean nuestras páginas también, les vamos a colocar en el Instagram, vamos a colocar ahí en el Facebook algunas fotos de nosotras aquí porque vivimos una experiencia fantástica. Después estuvimos en 2 cavernas más. Una que yo grabé ahí, que ustedes ya deben haber visto el vídeo, a donde hablo sobre los hombres primitivos, los primeros hombres que vivieron aquí en este lugar maravilloso, los indios, toda aquella parte que vivimos aquí en este momento. Aquí viven más o menos unas 40 familias en este lugar porque es una reserva. Aquí no se puede venir voy a comprar un terreno y voy a levantar un hotel, por ejemplo, no, porque aquí es una reserva. So, viven dentro de este lugar las familias que ya estaban antes de este proceso. Y ahí estas personas conservan la naturaleza, conservan todo este proceso porque no se puede violar esta naturaleza, gente. Hola lo que está atrás de mí. Es fantástico, gente, pasar unos días. Nosotros pasamos 2 días y medio, que de aquí a poco ya nos vamos, estamos grabando en el último día. Pero les puedo decir así que para la Nadia es renovador. Me voy renovada, me voy nueva, va una mujer nueva, vino una mujer nueva, vinimos con un grupo de amigos y nos vamos otras personas. Pero en esta grabación va a ser diferente, lo quiero hacer bien diferente. Voy a llamar a Jacqueline. Ven, Jack, aquí, para que Jacqueline nos cuente cómo fue la experiencia de ella, ¿ya? Oi, galácticos, bom dia! Bom, vou contar um pouquinho sobre a minha experiência. No vídeo anterior falamos sobre a lua de Wysaki, falamos sobre as emoções, sobre aquilo que está oculto. Quando estávamos vindo, fizemos algumas paradas num restaurante para tomar um café e ir no banheiro. Em uma dessas paradas compramos um livro que fala sobre os chakras. E por mais que já tenhamos conhecimento sobre os chakras, compramos o livro. Fui, estudei, devorei ali o conteúdo do livro. E uma das coisas que eu achei muito interessante é que sempre que a gente está numa energia de terra, a gente está numa energia do chakra básico, que é o chakra da terra, é o chakra raiz. Então uma das coisas que pra mim foi muito claro é os significados do que é esse chakra e o lado sombrio dele, que são os nossos medos. No chakra da raiz, a gente constrói segurança, estabilidade. Então, o oposto é o medo, é a insegurança. É você não ter fundamentos sólidos, é você sentir que você não pode criar raízes em si. Então, sempre que estamos em lugares assim, debaixo da terra, nas cavernas, é como se essa área fosse uma área onde vai nos mostrar o que
de fato eu tenho medo, foi o que eu vivi, o que de fato me falta para ter segurança, quais são as minhas bases. Então, na experiência que tivemos dentro das cavernas, descendo a 300, 400 metros, e tudo escuro, as experiências de estar na escuridão, me fez olhar para mim e eu perceber de fato o que é que eu tenho medo. Normalmente temos medo do escuro, mas o escuro é tão confortável. E eu troquei muito, eu respirei muito ali de baixo e eu me sentia bem. Mesmo não enxergando, mesmo a iluminação sendo bem pouca, para mim foi uma renovação. Para mim eu tive que olhar muito para as minhas inseguranças. Então vai vir uma nova Jaqueline mais segura, mais determinada, que vai questionar mais os seus medos, porque temos muito medo do que é escuro. Então essa lua cheia e tudo que vivemos aqui, para mim, foi uma energia de eu olhar para as minhas bases e ter confiança nelas. Olhar para os meus medos, jogar luz nesses medos e confiar. Eu acho que o primeiro passo também é você confiar, porque no escuro você não tem muito o que fazer. Então é soltar também, solta os medos, solta as crenças. O ar de lá me fez ter uma mente mais clara, uma mente mais tranquila. Parecia que até as minhas ondas mentais estavam diferente, os pensamentos estavam mais tranquilos. Então eu não tinha pensamentos de medo, nada. Estava confiante, estava tranquila. Toda a experiência foi incrível. Passamos algumas horas ali debaixo das cavernas e é como se eu voltasse para dentro de mim. Olhasse de fato para mim, olhasse para as minhas sombras, para os meus medos e melhorasse isso, transmutasse. Agora com essa lua cheia foi muito um renovar dessas emoções, que é os segredos, né, de uma lua em escorpião. Qual que é o seu segredo? No caso, eu descobri muito dos meus medos. Então essa foi a experiência que eu tive por aqui. Vieron como la experiencia de Jaqueline. ¿Saben lo que yo también tuve una percepción al bajo? Tuvimos unos momentos que hicimos una experiencia, apagamos todas las lanternas que andábamos trayendo y nos quedamos oscuros, ¿saben? Así, ni una parte, nada, no tinha luz nenhuma, estábamos en la oscuridad plena. Y la sensación que yo tenía, ¿por qué que nosotros sentimos miedo de la oscuridad cuando nosotros pasamos, porque estábamos dentro de la madre tierra, ¿por qué que nosotros pasamos 9 meses dentro de nuestra madre, de la mamá de nosotros, y nosotros después sentimos miedo cuando salimos para la luz? ¿Por qué si estando dentro de nuestra mamá es tan confortable, es tan rico estar ahí con la mamá, ¿no es cierto? Nos sentimos seguros y estamos dentro de la oscuridad de nuestra madre. Pero cuando nosotros nacimos para este mundo, sentimos miedo, porque viene la luz, ¿no es cierto? Viene esta luz toda encima de nosotros y los ilumina. Y era mi percepción en aquel momento que tuvimos la experiencia de la oscuridad. Yo decía, ¿por qué que sentimos miedo si antes de venir para este mundo pasamos 9 meses dentro del vientre de nuestra madre física, ¿no es cierto? Y después nacimos, sentimos miedo. Mas, ¿saben? Ahí es interesante porque nosotros estábamos oscuros, no había un pico de luz, ¿saben? Nada. Yo no pensé en los símbolos del rey, que nada en aquel momento. Lo único que quería sentir era la percepción, que es lo que sentíamos, ¿no?, dentro de nosotros en aquel lugar. Como Jaqueline lo dijo, estábamos a cientos de metros para abajo, pero no se siente miedo. Es interesantísimo entender eso. No sentíamos miedo ni las personas que estaban con nosotros sentíamos miedo. Mas, ¿saben? Así, es un momento súper especial. Vamos a llamar a alguien que estuvo con nosotros también, que es un especialista en estas cavernas. Él nos puede contar, nos va a contar un poco aquí cómo que este sistema, cómo que va, ¿no?, se formando una caverna. Vamos a llamar a nuestro amigo Claudio. Ven, Claudio, que nos trouxe para este paseo aquí. Se va a sentar con nosotros y nos va a contar, Claudio, la experiencia de él. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois da fala inicial da Jaque e da Nádia, eu vou falar um pouquinho especificamente sobre o PETAR. Então, inicialmente dizendo o significado dessa sigla. PETAR significa Parque Estadual e Turístico do Alto Vale do Ribeira. Por que esse nome? Ribeira é a principal calha, principal rio que colhe a água de todas essas regiões. Trata-se dentro das unidades de conservação no Brasil. Nós temos algumas classificações, parques nacionais, parques estaduais, e o PETAR é um parque estadual. Embora ele seja um parque estadual, ele tem 365 mil quilômetros, chegando a ser maior que alguns parques nacionais. Tudo isso inserido dentro do bioma, importantíssimo para o Brasil e para o mundo, que é o bioma Mata Atlântica. Inclusive, essa área que nós estamos aqui do PETAR é a maior área do bioma Mata Atlântica e a mais conservada de todo o bioma Mata Atlântica.
por essa razão e por outras, que eu vou explicar daqui a pouco, o Petar foi reconhecido como um patrimônio da humanidade pela Unesco. Bom, essa área que nós estamos vendo, que hoje é dominada pela Mata Atlântica, foi um piso submarino há cerca de 2 bilhões de anos atrás. E todo o resíduo de fundo do mar deu origem a um tipo de rocha que é o calcário. O calcário, por ser uma rocha extremamente permeável, ela é muito sujeito a um processo erosivo, um processo de erosão, um processo de desgaste. Então nós temos hoje já descobertas e catalogadas mais de 300 cuevas, mais de 300 cavernas. Isso nos coloca no ranking mundial de concentração de cavernas. Essa área onde nós estamos, o Parque Estadual do Ribeira, é dividido em 3 grandes núcleos. O núcleo que nós estamos, onde reúne um complexo de cavernas, chama-se Núcleo Santana. A Caverna Santana, no Brasil, é considerada uma das cavernas mais ricas nos chamados espeleotemas, ou seja, as formações que surgem após a formação de uma caverna. Existe um segundo processo. A caverna é um processo de destruição. E quando eu falo de destruição, na verdade é uma construção, no bom sentido. Após a formação dessas cuevas, desse espaço vazio, então começam formações vindas do teto e vindas da base. Essas formações são chamadas de espeleotemas. E a Caverna Santana, ela é riquíssima em espeleotemas. As cavernas, como aqui em todo mundo, são classificadas em 5 níveis de dificuldade. Todas essas cavernas, sem exceção, apresentam 5 níveis dessa dificuldade, mas nós levamos as pessoas que vêm visitar apenas no nível 1 e algumas vezes no nível 2. Então é um passeio muito tranquilo e é importante que seja dito. Toda atividade outdoor, toda atividade ao ar livre, ela tem que ser feita com pessoas que tenham conhecimento, com autorização. Aqui é uma área governamental, então você solicita as autorizações e nós utilizamos todos os equipamentos de segurança. Então, por exemplo, para que vocês tenham ideia, nas cavernas nós damos uma orientação inicial, as pessoas entram com os capacetes, com as luzes de cabeça, as denominadas headlamps, com uma bota de cano médio, um sapato adequado, sempre com, pelo menos, dependendo do grupo, 2, 3, 4 guias, sempre um guia à frente guiando, um guia no final, conduzindo todas as pessoas, ou seja, todo o processo de reconhecimento, as explicações, as atividades são feitas se respeitando as normas internacionais de segurança em esportes outdoor, que é organizado pela UIAA, que é o órgão internacional que cuida de segurança em atividades ao ar livre. Por essa razão, o Petar ele é muito visitado por brasileiros e estrangeiros, e eu os convido para conhecer o Petar. É uma experiência única e é importante que se diga. Uma das perguntas mais comuns que eu recebo é assim: Cláudio, eu tenho claustrofobia, eu vou ter receio de entrar numa caverna. E a Nádia acabou de dizer uma coisa muito importante. Eu diria o seguinte: as cavernas elas são extremamente acolhedoras. É como a Nádia falou, imagine-se no ventre da mamãe. As cavernas têm esse poder de acolhimento, de bem-estar, de relaxamento. E quando nós entramos em uma certa profundidade, a partir dos 400 metros, é um local que nós chamamos de zona AFOT. O que significa isso? É um local onde existe o chamado zero lux, ou seja, zero de iluminação. Não existe nenhum fóton de iluminação naquela profundidade. Isso significa que nós, dentro de uma caverna, é o único local no planeta Terra onde nós podemos conhecer, aqui em português, no Brasil, nós chamamos isso de breu. O breu total, traduzindo, a escuridão total. E quando você está num ambiente de escuridão total, nós colocamos todas as pessoas sentadas, eu peço que todas as pessoas vão apagando as luzes da sua headlamp, e aí o guia é o último a apagar a luz, depois que as pessoas já estão confortavelmente sentadas, segurança, e aí nós fazemos um trabalho de respiração. Algumas vezes você consegue escutar claramente o batimento e a passagem do sangue pela sua veia aórtica. Você consegue escutar o gotejar das gotas na formação da caverna, o correr da água,
riacho, um córrego mais distante. É uma experiência única. O único local no planeta Terra que você pode ter uma experiência de escuridão total e silêncio total é dentro de uma caverna. Nem na mais profunda das regiões da Amazônia, numa ilha deserta, você vai ter essa experiência. Então, por mais que as pessoas tenham uma vivência em ambientes outdoors, eu os convido para conhecer uma caverna. É uma experiência diferente de todas as outras que qualquer pessoa pode tenha passado. Sim. Confirmamos, né? Já que vimos aqui. Todos serão muito bem-vindos. Eu tive o imenso prazer de trazer aqui a Nádia, a Jaqueline. Eu tenho trazido muitos estrangeiros para cá, brasileiros. Enfim, eu sou suspeito em falar. É um local apaixonante e um detalhe importantíssimo também. O Petar, ele fica no estado mais desenvolvido do Brasil, que é São Paulo. Nós estamos a apenas 4 horas e meia de São Paulo, a 5 horas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Isso é muito bom porque isso facilita muito toda a operação de logística. Então, para quem vem de fora, desembarcando na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, ou desembarcando no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Congonhas, nós estamos apenas a 5 horas desse paraíso. Bueno, ¿vieron cómo es interesante venir a las cavernas? ¿Vieron cómo es? Este lugar también tiene otras historias. Se habla mucho aquí también, gente, de los intraterrenos. Es un lugar enorme, tiene montañas y como o Claudio nos acabó de decir, tenemos muchas cavernas, muchas cuevas aquí. Entonces hay una historia local que dice que aquí hay una ciudad intraterrena. Claro que nosotros, 3, ¿no? Grandes, vamos a decir así, ¿no? Personas que sienten esta energía. Y Claudio, claro que me trajo aquí para mí sentir y ver si realmente esta energía existe. Fuimos al Mirante, ¿cómo se llama el Mirante? Mirante Bela Vista. Ah, el Mirante Bela Vista, estuvimos 2 noches esperando a ver si las naves aparecían, pero nos tocaron personas encima porque es un lugar público, no es un lugar así que nosotros podíamos estar solos, pero sentimos varias cosas diferentes. La historia se cuenta, ¿no? De que dicen aquí, Jacqueline va a dejar hablar un poco de lo que ella ya sabe, que hay una ciudad intraterrena. Claro que nosotros después tuvimos percepciones, claro que nosotros vimos, la Nadia aquí vio 2 razas diferentes aquí que se presentaron para nosotros. Llegando a este lugar ya nos recibió la primera raza, después en el Mirante vimos otros ya. En la percepción, como me dijo una de las personas que estaba allá, que los sensitivos, nosotros que somos sensitivos, tenemos. Pero hay una historia bien interesante que vamos a dejar a Jacqueline y que les cuente ya, porque ella es la que se interesó más por esa historia. Inclusive estuvo preguntándole a algunas personas aquí. Jacqueline apareció un detective preguntando a las personas, ¿tú sabes de esta historia? ¿Tú sabes? Y ahí Jacqueline recopilou algunas informaciones que Jaque nos vai explicar. Ok. Bom, conta-se, aqui o Brasil foi colonizado depois de 1500. Então essa história tem por volta de 1600, 1700. Depois da colonização nos polos principais, nos portos, né, principais, começaram a vir para essa região em busca de ouro, em busca de riquezas, explorando, né, toda a costa brasileira. Quando chegaram aqui, existia uma tribo, né, uma comunidade de seres que se denominavam Ges. Pedi para o diretor colocar aqui. Essa tribo, no início, falam que são indígenas. E para os índios, quando existe esse conflito da colonização, então os portugueses vieram, os franceses, o pessoal veio para explorar a terra, eles precisavam de mão de obra. Então os índios, eles não se permitem ser explorados, eles não permitem ser escravizados, eles preferem morrer lutando. Então muitos deles somem, né, fogem, ou muitos deles lutam e guerreiam até o fim, mas eles não se permitem ser escravizados. Né? Os portugueses trouxeram então escravos, descendentes da África, para fazer os trabalhos aqui de plantio, plantar o café, plantar as coisas, porque os índios eles não se permitem, eles têm isso como um valor muito forte. Então essa primeira tribo, chamada Ges, eles, na história conta que eles fugiram para as montanhas. Então eles foram os primeiros povos aqui que de fato foram conviver nas montanhas. Aqui ele coincide com a história dos intraterrenos, porque não sabemos de fato se eram terrícolas, índios, ou se já eram seres que não moravam lá dentro das cavernas, mas moravam aqui fora, viviam normalmente. Então quando chegam os homens brancos, né, os portugueses, eles, com a tecnologia deles, que é uma das suposições que a Jaqueline tem,
eles abrem as cavernas, porque aqui, em muitos lugares, muitos vídeos que eu pesquisei, são mais de 500 cavernas, mas somente 12, 13, Exato. 15 são máximo. visitáveis. Então temos aí contadas mais de 400 e 500 cavernas que não é permitido você visitá-la. Então é como se eles... É como se fosse uma casa, uma comunidade. Você não entra na minha casa. Eu tenho um portão, eu tenho uma grade. No caso aqui seria como as pedras, as cavernas. Então, pra Jaqueline, esses seres, eles já eram seres, antes de serem intraterrenos, eram somente seres. E tiveram que se esconder, tiveram que entrar para não viver uma dizimação ou para não viver uma guerra, um conflito. Depois disso, que eles sumiram, né, nas cavernas, na verdade eles fugiram. Eles trouxeram os africanos, trouxeram os quilombolas, e aí teve toda uma colonização aqui, mas dos africanos. Tem uma região muito de plantio de café, tem mel, aqui tem cana, banana, muita banana, palmito. Então, só que tudo isso foi manuseado, colonizado, plantado, toda essa parte da agricultura foi nas mãos dos descendentes da África, né, o povo africano, né, porque os indígenas em si, eles simplesmente povoavam aqui. Eles são os donos dessa terra, né? Então, para mim, os intraterrenos, no caso, são esses seres que já habitavam aqui para evitar um conflito maior, porque provavelmente teria algum tipo de tecnologia. Todos esses seres têm tecnologia. No mirante que o pessoal vai buscar as luzes, são naves, é tecnologia. E aqui a gente sabe que naquela época não se podia mostrar-se. Então, por isso que aqui é uma cidade onde tem muitos avistamentos também. Porque de alguma maneira esses seres se locomovem através aqui da região, né? Só que com a tecnologia deles. Lo que nosotros estamos pensando es que estos seres intraterrenos, algunas razas, ¿no?, que vinieron antes de estos procesos de 1800 y 1700 que Jacqueline está diciendo, muchas razas de fuera del planeta vinieron para estos lugares y se escondían porque no sabían, ¿verdad? La historia cuenta que muchas razas de fuera vienen y se instalaron en esto. Vamos a suponer, nosotros estamos suponiendo cosas que no entendimos bien, no conseguimos porque pasamos solamente 2 días y medio. Vamos a decirle a Claudio que nos traiga una semana mejor ya, vamos a estar una semana por lo menos en el Mirante para ver. Pero lo que pudimos entender en estos momentos es lo siguiente: puede ser que estas razas que vivían en la superficie, vamos a decir, como estos indios, se escondieron junto con estas razas intraterrenas, ¿no?, que tienen tecnología y tienen todo esto, porque necesitaban de ayuda, ellos no querían ser esclavizados. Entonces puede ser que entraron junto con estos otros que ya estaban aquí y se colocaron, se escondieron junto con ellos dentro de la tierra. Porque nosotros como hombres blancos, ¿no es verdad?, queremos diseminar todo. Nosotros tenemos esto que tenemos que ahora trabajar en nosotros, porque ellos quieren diseminar, saben abrir terrenos, colocar estradas, en lugares gente. Aquí un lugar tan bonito, es la naturaleza viva, ¿saben? Así, ahí tiene especies de animales, de arañas, de muchas cosas aquí en esta biodiversidad. Pero así el hombre blanco siempre ya vieron, quería explorar, y sobre todo en aquella época que venían los portugueses y los españoles y franceses, venían mucho aquí a tirar el oro que existía aquí en Brasil. Se llevaron toneladas de oro de aquí, de este lugar. Entonces piensen en esto, los hombres, las personas que vivían aquí no entendían. Sería igual que llegasen naves, por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí, y extraterrestres, y nos colonizaran en estos momentos con armamento y un montón de cosas. Sería lo mismo que esos pueblos vivieron antiguamente aquí. Entonces es rico en historia, también las personas del lugar ya vieron luces, ya vieron seres, ya vieron de todo. Por eso que nosotros también vinimos a este lugar con Claudio y estuvimos, como les digo, 2 noches en este lugar. Los voy a contar después en otro vídeo la experiencia que tuvimos allá o en la live del próximo mes. Vamos a llamar a nuestro amigo Claudio para que esté con nosotros en la live al vivo ya. Les vamos a marcarla ahí para contar un poco más de esto. Mas vamos a dejar a Claudio contar um pouquinho, ele que conhece mais a história desses intraterrenos, que o pessoal contou histórias para ele aí, já? Complementando o que você falou, Nádia, a comunidade, como a Nádia disse anteriormente, ela é muito pequena. Os moradores daqui são aquelas pessoas que adquiriram o direito de estar nessa terra porque elas já estavam aqui antes da formação do parque. O parque, nesse ano de 2024, que é o ano da gravação desse vídeo, ele completou 65 anos, mais de meio século. A comunidade tem aproximadamente 300 pessoas, incluindo os idosos, os mais velhos, as crianças. Inclusive existe uma escolinha municipal para os menores. Quando eles se tornam maiores, aí tem um ônibus escolar que eles pegam aqui e levam para uma cidadezinha um pouquinho maior que fica a cerca de 20 quilômetros. Pois bem,
É muito comum quando você para e conversa com os moradores, seja uma criança, uma mulher, um homem, para eles é muito comum esse fenômeno de luzes. Eles tratam com uma simplicidade, como algo do cotidiano, mais ou menos como, olha, naquela árvore ontem eu vi alguns pássaros, né? E eles falam de uma forma muito complacente, muito tranquila. Sim, eu já vi essas luzes, algumas vezes eu estava andando de carro, indo para uma cidadezinha, nós temos uma estrada de terra que faz a interligação entre as cidadezinhas próximas, essas luzes me acompanharam, nunca houve, durante mais de meio século de relatos, nunca houve nenhum caso de uma agressão por qualquer ser ou dessas luzes, sempre foi uma interação muito pacífica entre a comunidade e todos esses eventos que ocorrem. Tanto que você passa a noite na cidade, 9, 10 horas da noite, você vê crianças andando de bicicleta tranquilamente, é um local muito seguro, sem a presença dos pais, não existe um temor em relação a isso. Faz parte da cultura local e é interessante, porque para as pessoas, elas falam com tanta naturalidade que você sente, bom, isso deve ser algo comum em qualquer cidade do planeta Terra. Sim, para eles. Né? Coisa que nós sabemos que não é assim. Então isso é muito importante, porque nós temos relatos, principalmente no estado do Pará, houve a chamada Operação Prato, que a Força Aérea Brasileira, inclusive, controlou isso. Hoje começa a abrir os documentos, lá existiam casos de agressividade, de luzes, de seres com seres humanos. Não é o caso do Petá. De fato, aqui nós tínhamos a tribo dos Tupinambás, que era uma tribo indígena que vivia nessa região. Foram, eu não diria dizimados, aconteceu um fato interessante, eles desapareceram. E não existe nenhuma história de grande conflito que teria levado esse povo à extinção. Então, existe essa suposição, sim, de que os Tupinambás teriam se recolhido, eu também creio nisso. Eles então estabeleceram contato com os intraterrenos, que aqui já existiam, foram levados para dentro dessas cavernas para evitar o conflito. Os portugueses passaram por aqui meados do século XVII, tiraram cerca de 400 arrobas de ouro, o que é muita coisa. Esse ouro foi todo levado para Portugal. Hoje ainda existe muito ouro na região, mas como ela é uma área de conservação e preservação ambiental, todo o processo de mineração ele é proibido na área. E a comunidade ela vive aqui especificamente de uma única atividade que é o turismo. E olha que interessante, as pessoas podem plantar no seu terreno, mas simplesmente um plantio para sobrevivência. Então eu não posso desmatar a região porque eu tenho direito à terra. Eu tenho lá meia dúzia de pés de banana, planto um pouquinho de mandioca, tem algumas frutíferas, né? E é interessante que essa grande comunidade são praticamente todos se conhecem. Aí eu que frequento aqui há mais de 40 anos, acabei sendo muito bem acolhido pela comunidade. São pessoas boníssimas, de um coração extremamente brando. Então isso também eu acho importante. Sim. Porque embora seja uma área turística, aqui não ocorre o chamado turismo exploratório. Então o perfil das pessoas que vêm é um perfil um pouco diferente daquelas áreas onde existe muito turismo exploratório. É um local para você se sentir realmente à vontade, ficar tranquilo, fazer amizade com a comunidade e trocar com essas pessoas. Elas têm muitas informações. Alguns amigos de Tim, por exemplo, que Sim. vocês conheceram, é um ervanário, ele tem um conhecimento profundo de ervas medicinais específicas da Mata Atlântica. Então é um local onde você vem, e além da experiência nas cuevas, nas cavernas, você tem a experiência com o bioma Mata Atlântica, você tem a experiência com a comunidade, que eu acho extremamente importante. Existe o Mirante Bela Vista, alguns chamam de Boa Vista, que é um local espetacular, onde você tem a visão de um cânion, pelo tipo de formação calcária. Nós temos paredes muito abruptas formando cânions, diferente de cânions de fora. Esse cânion é todo revestido por uma cobertura vegetal, que nós estamos numa área tropical de Mata Atlântica. Então é um espetáculo vir para cá, sempre em qualquer estação do ano. Aí um detalhe interessante, que as pessoas também me perguntam. As cavernas vêm a você no verão, no inverno, entre você à noite, numa noite muito fria, num dia muito quente. As cavernas elas mantêm uma temperatura durante todo o ano. Não existe, a oscilação térmica é de 1, 2 graus. As cavernas têm a temperatura média entre 23 e 25 graus.
que é também uma temperatura extremamente agradável para nós, seres humanos. Vida animal existe na entrada das cavernas. Nós temos um peixe chamado bagre cego. Ele não necessita da visão, por ser um ambiente muito escuro. Então ele é um peixe tátil. Ele tem grandes barbatanas, onde ele vai tateando o ambiente. E é praticamente a única espécie vegetal, a única espécie animal que existe dentro das cavernas. Espécies vegetais existem só na entrada da caverna, onde ainda existe um pouquinho o processo de fotossíntese. A partir de 30, 40, 50 metros se extingue totalmente a vida vegetal. Quer falar mais alguma coisinha? Fique à vontade. Bueno, yo creo que nosotros ya resumimos más o menos aquí todo, ¿no es cierto? Lo que nosotros vivimos como en esta experiencia, en estos días aquí. O Claudio lo explicó bien, más, ¿no? Científico, vamos a decir, más como profesor, porque un profesor, ¿ya? Gente, aparte de todo lo que él hace, profesor también. Y nosotras, como Jacqueline y yo, como las terapeutas, como las sensitivas, porque nosotros vinimos en ese sentido, a sentir un lugar, a sentir realmente si aquí existe vida en las cavernas, más gente. Es un lugar maravilloso, tiene tantos cerros, tantas montañas, que no tem como ustedes decir, no hay vida en este lugar. Porque existe mucho, ¿no? Jacqueline, lo sentimos mucho, ¿no? Dentro de inclusive la caverna que tuvimos de los primitivos, ahí yo sentí mucho sufrimiento. Pasé mal en esa caverna, no conseguí verla toda, tuve que salir con a Sonia, salimos para afuera con la mujer de Claudio. Salimos para afuera porque yo comencé a sentir un dolor de cabeza muy grande y mi corazón parecía que se cerraba porque el sufrimiento que hay dentro de la caverna era grande porque, claro, tiene su historia de los hombres primitivos, ¿no es cierto? Nosotros viajamos un poco en la mayonesa y como decimos nosotros, dimos guerreando, ¿sabes? Seres primitivos, ¿no? Nuestra imaginación, decimos nosotros, mas no, fue nuestra sensibilidad que en aquel momento pensamos sentir un lugar, ¿no es cierto? Y ahí comenzó a entrar en nuestro sistema. Otras personas sintieron otras cosas, cada uno de nosotros siente algo. Lo vamos a contar más profundo en la live al vivo que vamos a hacer para contarles más sobre la experiencia que tuvimos dentro. Jackie, ¿quieres decir algo más? Bom, eu também senti na primeira caverna, na segunda que fomos, que recebia mais luz, então tem uma história no século XIX que conta sobre povos primitivos, eu senti também. Sentia que o lugar tinha uma proteção no início, então todo e qualquer invasor que quisesse entrar na caverna, era ali que ele já era dizimado. Então eu sentia ali o conflito, era como se ali fosse o primeiro combate. Ali, né? E aí senti mais vida na caverna, senti que tinha mais movimento, mais energia, como se realmente fosse habitado, como quando entramos numa casa sentimos que existem moradores, sentimos que tem vida ali. Então na segunda caverna eu senti que teve muitas pessoas que passaram por ali, muita vida. Não passei mal em nenhum momento, mas eu sentia essa energia de proteção, tinha que proteger o lugar, com toda a parte inicial da caverna tinha uma sensação de proteção, isso que eu sentia, né? Mas a experiência foi incrível e na terceira caverna também era mais escura, era mais densa, mas a primeira que fomos, que é a do Núcleo Santana, como o Claudio falou, foi a que eu mais gostei, particularmente. A top, maravilhosa, amei o ar, até as experiências na escuridão foi fantástica. Então eu amei essa experiência, foi incrível, com certeza vai vir outra Jacqueline. Sí. Bueno, entonces este vídeo lo grabamos aquí en este lugar maravilloso también, que hace parte, ¿no?, de la posada que nosotros ya estamos aquí, se llama Cavernas, Posada Cavernas, ¿no? Estamos aquí en este lugar, hace parte de esa posada. Vamos a colocar varias fotos ahí nosotros también. Pero el resto de esta historia se la vamos a contar al vivo en la próxima live que vamos a hacer con ustedes al vivo. Vamos a llevar a Claudio también para que contemos lo que pasamos ahí, nuestras experiencias ya sensitivas, lo que vimos en este lugar y todo, ¿ya? Vamos a mostrar algunos, sí, yo diseñé, dibujé algunos seres también para poder entender ya qué es lo que vive aquí. Tal vez vamos a recibir más cosas en el camino, sí, voltando para casa, tal vez sí. Ya, entonces los vamos a esperar en la próxima live, en el próximo vídeo. Dejen sus comentarios ahí para nosotros, que ustedes hayan de esta experiencia que nosotros vivimos aquí con Jacqueline y con Claudio y con el resto de personas que vinimos, ¿ya? Los esperamos en el próximo vídeo. Un besito para todos ustedes, un buen fin de semana, pásenlo bien y vengan aquí a Brasil a vivir esta historia. Chao, pessoal, nos vemos en la próxima semana. Chao, chao.